Ontem nós tivemos, a Adélia Lerner é conhecidíssima em concurso público. Nós tivemos ontem ela, só que ela na parte do português, né? O real é o possível necessário lá, que ela fala da parte de escritores e leitores. Neste livro aqui é focado só na matemática, tá? Então ela escreve também para matemática. Então a matemática na escola aqui e agora. Este livro foi uma pesquisa que a Lerner ela fez em 6 escolas diferentes, perguntando para as pessoas, sendo professores, pais de alunos, alunos, né? Perguntando o que eles achavam na matemática na escola, da matemática na escola, né? E algumas... Pessoal, vamos desligando os áudios. Então, alguns bateram, a maioria bateu as ideias, né? Uma das ideias que bateu de todo mundo, principalmente dos professores, é que matemática é o terror, é o temor dos alunos, né? Cadê o professor Diogo escutando uma coisa dessa, né? Por isso que ele vai nos ensinar a matemática aí, pro. Então, o que acontece? Todos os professores concordaram que a matemática é o temor de muitos alunos, tá? E a Lerner, ela faz a pesquisa nessas 6 escolas e vai falar sobre as 4 operações. 4 operações mais frações, né? E só que ela deixa bem claro no pensamento dela, gente, que é para ser trabalhado com situações problemas. Não é mais aceito conta por conta. Arme e efetue 50 contas lá, né? Arme e efetue o resultado, pronto e acabou. Não. Ela sugere que o ideal é que os professores façam com que os alunos reflitam, pensem na questão, no processo, e não somente no resultado e pronto, tá? E por isso que ela defende trabalhar matemática com situações problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, né? Frações, mas em situações problemas e não aquele arme efetue simplesmente. Deu para entender? Então vamos lá a pesquisa que ela fez. Esta obra tem a finalidade de verificar a situação atual do ensino da matemática em nossa escola, a partir de dados coletados em pesquisas realizadas em 6 escolas com pais, professores e alunos. Então, ela divide aí o resumo dela em 4 capítulos, tá bom? O capítulo 1 é a pesquisa que ela fez com professores, crianças e pais. Eles tiveram a palavra, eles puderam se expressar. Na pesquisa dos professores entrevistados, todos concordaram que a disciplina da matemática causa temor, né? Alguns gostam da matemática, algumas crianças têm facilidade, mas a maioria, a grande maioria, conforme os professores, eles têm medo da matemática, tá? Por N motivos, elas não entraram em detalhes, mas, assim, no geral, né? N motivos. Às vezes a forma como é cobrada a matemática, ou como é ensinada a matemática, né? Ela coloca que tudo, gente, tem que ser de forma envolvendo dinâmicas, envolvendo brincadeiras, envolvendo jogos, né? Para trabalhar a matemática, e não tudo de forma contextualizada, né? Não aquela coisa mecânica, né, conforme ela. Bom, a maioria dos professores concordaram, já as crianças e os pais que gostam da matemática falaram ok, as crianças que gostam da matemática também falaram ok. E as crianças que não gostam, que detestam ou que não sabem, né, criticaram. Mas admitiram também que tem medo da matemática. Enfim, né, isso é a maioria das escolas. Vamos lá. No capítulo 2, ela vai abordar os conteúdos a serem trabalhados, tá, gente? Que conteúdos que ela vai abordar? As operações matemáticas, adição, subtração, né? A multiplicação, divisão. Aqui no primeiro momento ela foca mais na adição e subtração. Eu não gosto de ficar lendo, algumas coisas eu posso até ler,
mas eu prefiro explicar, tá bom? Então, assim, o que acontece? No caso das contas, né, da matemática, ou das contas da matemática, é claro, né, conta é matemática, das contas de adição, né, então, por exemplo, as crianças, conforme a pesquisa dela, têm mais facilidade, tá? Então, mas, apesar de ter facilidade na adição, o que a Lerner pede? Para que a gente fale com as crianças dos sinônimos das palavras. Então, você trabalhou, vai lá, adição, que é a mesma coisa de mais, que é a mesma coisa de adicionar, acrescentar, tudo isso significa adição. Então, ela fala que o professor, no dia a dia, só fala conta de mais, conta de mais, conta de mais, ou adição, adição. E daí, quando vai dar um exercício ou uma prova, por exemplo, aí pede lá acrescentar, adicionar, e a criança não interpreta, porque você não trabalhou esses termos com as crianças, né? Então, ela fala que durante o dia a dia, se você quer que o aluno saiba todos esses sinônimos, você, professor, deve trabalhar com todos os sinônimos, né? Adição, acrescenta, adiciona, aumenta, né? Enfim, conta de mais, certo? Mas, de qualquer forma, ela observou que nessa parte da adição, os alunos têm facilidade, tá? Um problema foi detectado, foi na subtração, tá? Porque há um problema, no caso que eu já falei dos sinônimos, né? Então, assim, você fala conta de menos, para eles é mais fácil. Mas, quando você fala subtração, muitos deles não sabem que menos é a mesma coisa de subtração. Menos subtração é a mesma coisa que tirar, diminuir. Então, a mesma coisa que acontece com a adição, conta de mais, acontece também com a conta de menos, tá? Mas na hora de fazer a conta, eles também têm dificuldade na subtração. Mas antes dessa dificuldade, a dificuldade vem porque eles não entendem que menos, subtração, tirar, diminuir, né? É a mesma coisa, são as mesmas coisas, ok? Então, ela coloca aqui, ó. Contudo, algumas demoram a entender que tirar pode significar subtrair. Algumas crianças chamam a subtração de soma. Olha o rolo que elas fazem. Então, muitas crianças acham que menos é a mesma coisa de mais, que subtração é a mesma coisa de adição. Então, o professor, antes de trabalhar, né, o conteúdo mesmo, primeiro tem que trabalhar os sinônimos dessas questões. Tudo bem? Vamos lá. Aqui eles estão dando um exemplo aí, né? Ó, as respostas obtidas pelas crianças frente a um problema proposto foram diferentes. Exemplo: um ônibus tem 24 passageiros, descera 17. Quantos ficaram? Então, aí na nossa interpretação, seria uma conta de menos. Eu tenho 24 e desceu 17. Quantos sobraram, né? Para fazer com que a diversidade se constitua em valor positivo para o aprendizado, face a essa situação, Lerner orienta da seguinte forma. Então, assim, primeiro, uma situação para nós é tranquila, né? Essa situação, problema é tranquila. Um ônibus tem 24 passageiros, desceu 17, quantos ficaram, né? Para nós é fácil, mas a interpretação dos alunos complica, né? Para eles, por causa dos verbos, por causa da interpretação, enfim, qual a sugestão que ela dá? Do ponto de vista didático, se expõe também a necessidade de propor às crianças uma variada gama de situações correspondentes a cada operação, de tal modo que elas tenham oportunidade de criar estratégias. Gente, essas palavras são palavras-chave do concurso, ó. Oportunidade de criar estratégias que resultem oportunas, de comparar as utilizadas pelas outras crianças com as próprias, de analisar as semelhanças e diferenças existentes entre diversas situações. Ou seja, qual é o pensamento da Lerner aí?
que você aceite, professor, as estratégias desenvolvidas por esses alunos, porque nem todos vão resolver a situação, problema da mesma forma, tá? Porque nós somos diferentes, pensamos de formas diferentes, apesar de ser a matemática, tudo bem? E daí entra também a questão da interpretação de texto, tá bom? Então, o que ela sugere? Aceitar várias estratégias, chamar os alunos para falar como que ele chegou naquele resultado, qual é o processo que ele fez para chegar naquilo, e que as crianças comparem umas com as outras, né? O resultado, o processo que eles fizeram. Ah, como você chegou nesse resultado? Ah, eu fiz dessa forma. E você? Eu fiz desse jeito. E você? Deu para entender? Então, nós, professores, não podemos aceitar uma única forma, tá? Conforme a Lerner. Tudo bem? Vamos lá, continuando. No capítulo 3, ela vem trazendo as estratégias de resolução de problemas. Já foi falado anteriormente que, resumidamente, a Lerner pede para trabalhar situações problemas, envolvendo tudo, envolvendo adição, subtração, seja fração, seja multiplicação, divisão, trabalhar com situações problemas. Então, resolução de problemas ou situações problemas, que é o mais conhecido, né, o termo mais conhecido, não é só da Lerner, né? Todos os professores envolvidos no concurso que falam da matemática colocam a situação de problemas aí, porque faz com que eles pensem. A autora verificou que as crianças de terceira série, os problemas de adição são resolvidos facilmente, mas os de subtração são mais complicados. Isso nós já falamos, né? São mais complicados. Operando com frações. E as frações? Será que os alunos conseguem? Vamos lá. Ao trabalharem com problemas envolvendo frações, as crianças chegaram à resposta correta. Até conseguiram. Nessas 6 escolas que a Lerner pesquisou, as crianças até conseguiram chegar na resposta correta. Apesar de não souberam registrar no papel a notação fracionária convencional. Então, elas conseguiram chegar numa resposta certa, mas não conseguiram colocar o símbolo dessa fração. Número, risco, embaixo de número, né? O formato da fração elas não conseguiram colocar. Deu para entender? Vamos lá. Mas chegaram ao resultado, porém tem que ser melhor trabalhado a questão das frações conforme Lerner. Continuando. E os problemas de multiplicação e divisão não apresentam dificuldade se forem bem formulados. Vamos ver. Não é que as crianças souberam fazer totalmente a multiplicação e divisão. Porque se elas já tiveram dificuldade na subtração, elas também tiveram dificuldade em outras coisas. Porém, o que a Lerner observou é que na multiplicação e divisão, elas não apresentaram tantas dificuldades, não vão apresentar, mas se os problemas, se as situações problemas forem bem formuladas, forem bem elaboradas, de fácil interpretação de texto, daí elas conseguem, né? Tudo vai depender como o professor está formulando essas situações problema, ok? E no capítulo 4, o valor posicional. As crianças têm aprendido muito na escola. Então, conforme a pesquisa da Lerner, nessas 6 escolas, os professores ensinam bastante a matemática, tá? Ela observou que as crianças estão aprendendo bastante matemática, né? Tem as dificuldades, mas estão. Reconstroem muito cedo algumas regras que regem o sistema posicional. Quando frente às dúvidas, raramente as crianças questionam em aula. Então, ela observou esse problema. A criança fica com a dúvida, não pergunta na hora, vai para casa com a dúvida, aí se tem alguma tarefa de casa, ela não consegue resolver sozinha em casa, porque ela ficou com aquela dúvida na aula. Então, conforme a Lerner, temos que abrir este espaço para que os alunos se sintam seguros de perguntarem, né? Professora, não entendi. Muitas crianças ficam com medo, ficam retraídas de perguntar, preferem ir com a dúvida para casa, mas para que os professores abram este momento para que os alunos possam perguntar, ok? Por isso
é necessário, olha só, essa parte aí, gente, é importante, ó. Palavra-chave também, né? Criar condições, criar estratégias, criar oportunidades, né? Criar condições que permitam às crianças construir e apropriar-se dos princípios que regem nosso sistema de numeração, como reflexão, formulação de hipóteses, confronto de ideias. Vejam, a ideia da Lerner não sai totalmente fora do tradicionalzão, digamos assim, que você passa na lousa aquele monte de conta, 10 contas de mais, de menos, de vezes, dividir, né, sem um objetivo concreto, né? Então ela pede para trabalhar situações, problemas, porque desta forma os alunos podem refletir, fazer um processo para chegar naquele resultado, né? E eles podem confrontar com as ideias de outros colegas, né? Como você chegou nesse resultado? E você, de que forma você fez? E assim por diante. Tudo bem? Vamos lá. Conclusões. Os dados demonstraram que todas as crianças são capazes. Vejam, conforme Lerner, todas as crianças são capazes de elaborar estratégias para resolver diversos problemas a elas formulados, inclusive aqueles que envolvem frações. Então, assim, ela pesquisou a matemática dentro da adição, da subtração, da multiplicação, da divisão, das frações, e chegou a esta conclusão: todos são capazes. Claro que alguns vão ter uma certa dificuldade, mas se as situações, problemas forem bem elaboradas, bem formuladas, interpretadas, eles conseguem fazer, ok? Mesmo envolvendo frações, ela percebeu que eles conseguem sim. Bom, então aí vocês percebem que onde está o problema maior de tudo é eles entenderem o que é para ser feito, é a interpretação do que é para fazer. Até nós, adultos, temos essa dificuldade. Às vezes você sabe fazer a conta, alguma coisa, mas você não entendeu, não decifrou, não interpretou o que aquela questão requer, né? Então, a proposta da autora consiste não só em resolver situações, problemas diversos, mas também elaborar estratégias, compará-las com as outras, formular enunciados. Olha lá, a ideia da autora é os próprios alunos formulando perguntas. Tá? Aí eles usam a palavra enunciados, mas é formulando situações, problemas, né? Os próprios alunos formulando para que os outros respondam. Antecipar resultados, levando-se em conta que as crianças são seres pensantes. Então a Lerner termina aí dizendo que as crianças são seres pensantes. Basta o professor cutucar, formular, criar situações para que eles possam se desenvolver, tá? Então esse é o pensamento aí da nossa querida Délia Lerner na parte da matemática. Então, resumidamente, todas as crianças são capazes.